Quando Bartolomeu Dias retornou a Lisboa dizendo que a África podia ser contornada, foi uma péssima notícia para Cristóvão Colombo, que há anos tentava convencer o rei Dom João II a financiar sua expedição. Colombo acreditava que saindo de Portugal e cruzando o oceano no sentido oeste seria mais fácil chegar à Índia, em vez de contornar a África, só que ele não sabia que no meio havia um continente inteiro. A teoria da esfericidade da Terra não era uma ideia nova, porém, ainda no século XVI, a ideia de que o nosso planeta era uma esfera ainda não era plenamente aceita por todos. Apesar de já no século IV a.C., Aristóteles já havia argumentado que a Terra era uma esfera, simplesmente observando que a sombra da Terra nos eclipses lunares era circular. Eratóstenes provou em 240 a.C. que a Terra era redonda. Inclusive calculou a circunferência da Terra com uma boa precisão. Veja a seguir como ele fez isso. Eratóstenes foi diretor da Biblioteca de Alexandria, e num dos manuscritos dessa instituição tomou conhecimento de que um solstício de verão no hemisfério norte, na cidade de Siena, no exato meio-dia o sol iluminava por completo o fundo de um poço lá localizado. Porém o mesmo não acontecia em Alexandria. Eratóstenes então fez a seguinte experiência. Colocou uma haste de madeira sobre a cidade de Siena e outra em Alexandria. Se a Terra fosse plana, a sombra das hastes deveria ser igual, não importando o local e a hora. Mas Eratóstenes observou que no mesmo horário, nas duas cidades, as sombras eram diferentes. Em Siena não havia sombra e em Alexandria ele calculou que o ângulo da sombra era de 7,2 graus. Sendo assim, o ângulo de encontro dessas duas retas é de 7,2 graus. Logo, a curvatura sobre as duas cidades era de 7,2 graus. Sabendo que a distância entre as duas cidades é de 800 km e sabendo que o círculo possui 360 graus, calculou que se 7,2 graus é igual a 800 km, então 360 será igual a 40.000 km, a circunferência da Terra. Eratóstenes estava certo, errando por pouco, pois na verdade a circunferência da Terra é de 40.075 km. Voltando à expedição de Colombo, alguns autores defendem que na verdade o rei português Dom João II já sabia da existência de terra a oeste, que essas terras não pertenciam às Índias. Por isso não aceitou investir no projeto de Colombo. Percebendo que não conseguiria apoio com o rei português, decidiu se transferir para a Espanha. No reino rival caiu nas graças da rainha Isabel e obteve dela o dinheiro necessário para financiar uma expedição rumo ao oeste desconhecido. Em 3 de agosto de 1492, com uma nau e 2 caravelas, partiu de Palos de la Frontera, passou pelas Ilhas Canárias, território que já era de domínio espanhol. Empurrado pelos ventos que alisam o mar, os alísios, sua frota navegou por pouco mais de um mês, quando sua tripulação, temendo precipitar-se no abismo do fim do mundo, começaram a amotinar. Cristóvão Colombo, por sorte, avistou a terra firme. Era 12 de outubro de 1492. Chegou ao que chamou de Índias Ocidentais, um ilhéu das Bahamas, o que deu o nome de São Salvador. Continuando a navegar, acostou em Cuba e chegou ao Haiti, a que deu o nome de Hispaniola. Supondo ter chegado à Índia, deixou uma pequena colônia e regressou à Europa. Tinha acabado de descobrir um novo continente, que seria mais tarde chamado de América. Embora tenha feito mais 3 viagens à região, Cristóvão Colombo morreu em 1506 convencido de que havia chegado à Índia pela rota oeste. Tanto é que chamou de índios os nativos que ali encontrou. Como consequência do descobrimento da América, começou a disputa pela soberania das terras encontradas entre a Espanha e Portugal. Sob ameaça de guerra aberta por Dom João II de Portugal, iniciaram-se as negociações que culminou no Tratado de Tordesilhas, assinado em 7 de junho de 1494, que dividiu o mundo entre Espanha e Portugal. Assim, a leste da linha de Tordesilhas pertenciam a Portugal, e a oeste pertenciam à Espanha. Nessa animação vemos detalhes sobre a expedição de Cristóvão Colombo e uma incrível animação sobre o cálculo da circunferência da Terra feito por Eratóstenes. Veja na próxima animação a tão sonhada expedição de chegada à Índia sob o comando de Vasco da Gama.
Se você, como nós, acredita no poder didático das animações para o ensino de ciências e pode ajudar, nos apoie a continuar produzindo conteúdo diverso e gratuito. Além do Apoia-se, pode ser feito contribuições através do Pix, blogescola@gmail.com. Você também pode apoiar esse projeto adquirindo a versão em PDF dessa animação. Veja o link na descrição do vídeo. E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima! Todos pela educação!